Há algum tempo, as águas do Mar do Norte, perto da costa da Alemanha, têm abrigado um mistério peculiar. Cientistas têm coçado a cabeça diante de um cenário estranho. O fundo do oceano está pontilhado com milhares, talvez até milhões, de pequenos buracos. Essas cavidades vêm em todas as formas e tamanhos, desde impressões rasas como pegadas até vastos crateras semelhantes à profundidade do Lago Michigan. Podem ser tão estreitas quanto um sofá ou tão largas quanto um campo de futebol, muitas vezes se agrupando em padrões enigmáticos. Pesquisadores de diversas disciplinas têm estudado esses buracos há anos, mas suas origens permaneceram elusivas, deixando todos se perguntando o que poderia estar causando-os. Mas agora, uma recente descoberta na pesquisa pode finalmente ter revelado o culpado por esse quebra-cabeça submarino. E se os resultados forem verdadeiros, eles poderiam lançar uma nova luz sobre um dos enigmas duradouros do oceano. Mas antes de mergulharmos nas profundezas do Mar do Norte, vamos fazer uma pequena pausa e cruzar o Atlântico até Nova Escócia. No final dos anos 1960, cientistas examinando o leito marinho ao largo da costa canadense depararam-se com um fenômeno semelhante. O fundo do mar estava salpicado com pequenas marcas circulares. Após algumas investigações, eles rastrearam essas marcas até o metano, um poderoso gás de efeito estufa que se esconde sob a superfície da Terra. Em algumas áreas, o metano borbulha através do leito marinho, deixando cicatrizes ao perturbar o sedimento. Esse lançamento de metano não é exclusivo de Nova Escócia. Encontramos essas marcas circulares em todo o globo, testemunho dos reservatórios de metano ocultos do planeta. Portanto, quando os pesquisadores começaram a avistar buracos no fundo do Mar do Norte, perto da Alemanha, o metano parecia ser o suspeito óbvio. Afinal, a região é um centro de exploração de petróleo e gás, então fazia sentido atribuir os buracos às emissões de hidrocarbonetos borbulhando de baixo. No entanto, à medida que a investigação avançava, as coisas começaram a se desenrolar. Eles descobriram esses buracos espalhados pelo Mar do Norte, incluindo perto da ilha de SYLT. Estranhamente, os buracos nessa área pareciam aparecer e desaparecer ciclicamente, um fenômeno atribuído aos padrões de clima tempestuoso da região. Mas quando fizeram os cálculos, a quantidade de metano necessária para criar esses buracos parecia absurdamente alta, levantando dúvidas sobre sua hipótese centrada no metano. Isso gerou um debate animado entre os pesquisadores, revelando discrepâncias em sua compreensão do leito marinho. Alguns apontaram que o sedimento no Mar do Norte parecia ser muito mais poroso do que os poços típicos de metano sugeririam. Eventualmente, uma equipe da Universidade de Kiel embarcou em uma viagem, armada com um ecossom para sondar as profundidades dos buracos. Essa sofisticada tecnologia sonar, frequentemente usada para detectar gases sob o leito marinho, escaneou milhares de quilômetros. No entanto, apesar de sua busca minuciosa, não foi encontrada nenhuma pista de metano. Em vez disso, o que surgiu foi uma revelação: os buracos tinham uma forma totalmente diferente do esperado. Em vez das depressões cônicas típicas das erupções de metano, esses buracos eram círculos planos. Essa discrepância sugeriu uma origem mais orgânica, se assemelhando às marcas deixadas por animais em busca de alimento sob o leito marinho. Mas para um animal criar tais buracos generalizados pelo Mar do Norte, ele precisaria ser de um tamanho substancial. Isso pode parecer óbvio, mas a verdade é que a maioria da vida marinha é bastante pequena. Megafauna, as criaturas de tamanho considerável visíveis a olho nu, são relativamente raras na vastidão do oceano. Além disso, elas precisariam ser abundantes, dada a grande quantidade de buracos espalhados pelo leito marinho. Isso implicaria que essas grandes criaturas não só habitam o Mar do Norte, mas também têm um motivo convincente para se envolver em escavações subterrâneas. Essa linha de investigação levou os cientistas a especular: poderiam ser os golfinhos os culpados? Afinal, os golfinhos são conhecidos por sondar o leito marinho com seus focinhos em busca de enguias, uma presa favorita. No entanto, esse comportamento nunca havia sido documentado no Mar do Norte antes, e a escala da escavação observada era sem precedentes. Para investigar mais a fundo, os geólogos se uniram aos biólogos marinhos para mapear os habitats tanto dos golfinhos quanto das enguias dentro de sua área de estudo. Seus esforços revelaram faixas sobrepostas, sugerindo que as condições eram propícias para tal comportamento. E quando eles se aventuraram com o ecossom em áreas repletas de golfinhos e enguias, encontraram de fato buracos mais rasos. Infelizmente, capturar golfinhos no ato provou ser um desafio. Essas criaturas são notoriamente esquivas, e as águas turvas do Mar do Norte apenas complicaram a dificuldade. Lamentavelmente, apesar de seus melhores esforços,
evidências fotográficas de golfinhos escavando por enguias permaneceram elusivas. Portanto, embora não possamos apresentar provas visuais, as evidências sugerem fortemente que esses buracos enigmáticos são mais provavelmente obra de animais marinhos do que de emissões de metano. Essa revelação, se comprovada verdadeira, marcaria a primeira observação de megafauna marinha se envolvendo em tal comportamento no Mar do Norte. Os golfinhos, ao que parece, estão envolvidos em uma atividade fascinante conhecida como bioturbação, onde eles essencialmente mexem no fundo do mar, misturando oxigênio e nutrientes no sedimento. Este processo beneficia outras criaturas que habitam as profundezas, promovendo o crescimento e auxiliando na busca por alimentos. Embora a bioturbação seja comumente associada a animais menores, o fato de megafauna marinha como os golfinhos estarem influenciando ativamente a forma do fundo do mar em uma escala tão grande é um tanto surpreendente. Dada a imensidão do oceano, raramente consideramos que criaturas maiores como os golfinhos tenham um impacto significativo. No entanto, sua presença e atividades podem ter consequências de longo alcance, potencialmente esclarecendo um grande mal-entendido. Veja bem, vazamentos de metano muitas vezes são interpretados como indicadores de atividade tectônica, levando a preocupações com terremotos na região. Mas se esses buracos são de fato obra da vida marinha em vez de metano, poderia significar que nossas preocupações se estendem a mais regiões do que o necessário. Distinguir entre buracos criados por animais marinhos e aqueles formados por emissões de metano poderia melhorar muito nossa capacidade de monitorar a atividade tectônica, auxiliando em estudos sobre terremotos. Sismólogos estão entre aqueles ansiosos pela confirmação de que esses buracos são, de fato, feitos por golfinhos, pois isso poderia revolucionar nossa compreensão da dinâmica subaquática. O comportamento notável de animais marinhos como os golfinhos serve como um lembrete das maravilhas do mundo natural. Não é de se admirar que tantos jovens se sintam atraídos pela área da biologia marinha.